O Internacional venceu de virada a equipe do Ceará por 2-1 e garantiu a sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, em um jogo marcado pela virose. 3 jogadores do Internacional foram desfalques de última hora em função de uma doença misteriosa. Superando essas adversidades, o Inter construiu a vitória, que foi muito valorizado no vestiário do Inter. Houve reclamação com a arbitragem, explicação sobre as alternativas táticas realizadas durante o jogo e uma análise ampla, geral, do presidente do clube, Alessandro Barcelos. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E, obviamente, que o mais importante foi a vitória do Inter sobre a equipe do Ceará, pelo placar de 2-1. Um jogo que se mostrou muito mais complicado do que a gente poderia prever. O Ceará, logo com 3 minutos, abriu o placar. Em um jogo onde o Inter teve uma escalação completamente diferente em função de um problema de última hora. O Inter teve um surto de virose em seu elenco. Os jogadores apresentaram sintomas como diarreia, vômito, febre e dor de cabeça. O primeiro a apresentar esse sintoma, ainda do hotel, no início da tarde, pós-almoço, foi Fabrício Bustos. Se sentindo muito mal, tendo vômito, passando mal, dor de cabeça. Na sequência veio o Johnny com esses sintomas. E aí, no teste final, às 5 horas da tarde, esses jogadores acabaram ficando de fora. Bustos e Johnny, o que levou o Mano a escalar uma formação bem diferente. Igor Gomes foi o escolhido para a lateral direita. E Wanderson foi escolhido para a vaga de Johnny, recuando Edenilson e Depena como volantes, tendo Wanderson e Pedro Henrique jogando juntos. Só que não parou por aí. No aquecimento, na chegada do Internacional, aqui no Beira-Rio, Alemão sentiu. Começou a vomitar, teve problemas também em relação a essa virose e ficou de fora do confronto, sendo substituído por Brian Romero de última hora. As alterações foram por necessidade, em função dessa adversidade que o Inter teve da virose momentos antes da partida começar. No jogo, o Ceará saiu na frente, um gol de pênalti, um pênalti cometido pelo Igor Gomes de maneira até um pouco infantil. O Lima bateu e abriu o placar, uma penalidade que quase o Kehler pegou. E o primeiro tempo do Internacional foi muito ruim. E, obviamente, o esquema com Edenilson e Depena sendo os dois volantes sequer foi trabalhado. Então, houve muito espaço nas costas desses jogadores. O meio-campo do Internacional estava, de alguma maneira, muito faceiro, cedendo muitos espaços para o Ceará. Mas, no segundo tempo, o Inter se reencontrou. Com a entrada do Everton na lateral direita, o Inter começou a ter volume de jogo e construiu a virada. Num passe do Depena para o Edenilson, o Inter fez o gol de empate e depois, em uma bola parada, o Moledo chuta no braço do Luiz Otávio, pênalti que o Alan Patrick bate para dar a vitória de virada para o Internacional. 2-1 que coloca o Inter matematicamente na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que obviamente foi muito celebrado internamente, mesmo com as dificuldades da partida e os problemas que o Internacional apresentou durante o jogo. Mas eu quero já falar com vocês sobre a repercussão dessa vitória e o que foi dito no vestiário colorado depois do triunfo. Eu começo falando da coletiva do Mano, tá? Que tratou de explicar as opções que ele fez na equipe. Por exemplo, ele escolheu o Igor Gomes como lateral direito na ausência do Bustos e não o Everton. E a explicação do Mano Menezes foi, por mais que o Everton tivesse características mais semelhantes à do Bustos do que o Igor Gomes, o Everton não tinha estreado ainda com a camisa do Internacional. E ele sentiu mais segurança em colocar o Igor Gomes ali, já que o Igor Gomes havia feito uma partida como lateral direito no jogo contra o Red Bull Bragantino. Por isso, ele optou pelo Igor Gomes. Como ele optou pelo Igor Gomes, ele ficou com 2 laterais mais defensivos, ficou com um pouco mais de segurança na sua linha defensiva e com pouca profundidade. Aí ele optou por Wanderson e Pedro Henrique jogando juntos, pela primeira vez com um centroavante. Eles já haviam atuado juntos no começo da partida contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, mas aí não tinha um centroavante. Hoje era 3 atacantes mesmo, Wanderson de um lado, Pedro Henrique de outro e o Brian Romero hoje jogando como atacante centralizado. E o Mano entendeu que essa formação
fez com que o meio-campo ficasse um pouco mais vulnerável, o que era natural e que o próprio Mano já havia avisado em outros momentos, que ele não coloca sempre essa formação por causa disso. Na visão do Mano, a entrada do Everton na segunda etapa reequilibrou o time, porque o Everton fez com que o Inter adiantasse um pouco mais suas linhas, tivesse produtividade pelo lado do campo e aumentasse o seu volume. Aumentou tanto o volume que construiu a vitória de virada. O Mano Menezes também falou sobre arbitragem. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre arbitragem, porque foi um assunto muito comentado no vestiário do Inter, tá? O Mano Menezes reclamou, pediu igualdade nas decisões da arbitragem, reclamou do pênalti não marcado a favor do Santos na partida contra o Flamengo, disse que se fosse outra equipe daria uma repercussão muito maior a nível nacional. O Mano Menezes reclamou de algumas decisões da arbitragem aqui no Beira-Rio também, e essa bronca do Mano Menezes, ela foi seguida por outras pessoas. O Pedro Henrique, por exemplo, na saída do campo, fez questão de falar do episódio do Maracanã e do pênalti não marcado em cima do Camacho, e reclamou bastante da arbitragem aqui no Beira-Rio também. O presidente Alessandro Barcelos, em entrevista coletiva, também falou sobre o assunto e disse que o Inter está atento às movimentações da arbitragem nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que o árbitro Ramon Abate-Abel aqui no Beira-Rio foi muito mal. Não é porque o Inter ganhou que o Inter iria esquecer isso nas palavras do presidente. O presidente ainda disse: precisamos reclamar também quando ganhamos, que é o caso hoje. A arbitragem está tomando um rumo perigoso e o presidente tratou de cravar a bandeira, de tentar de alguma maneira colocar sua posição, a sua visão a respeito da arbitragem no futebol brasileiro, e falou também sobre o lance lá no Maracanã, o pênalti não marcado a favor do Santos. Aliás, nessa tarde eu gravei um vídeo com os áudios do VAR desse lance e que são chocantes, assim, o erro da arbitragem lá no Maracanã foi bizarro. É só clicar aqui para assistir. Mas outros assuntos importantes também foram abordados pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva. Por exemplo, ele foi perguntado se esse é o momento mais tranquilo da sua gestão, desde que assumiu em janeiro de 2021. Ele disse que não exatamente tranquilo, mas que o objetivo ele foi atingido. E vamos lá, é a primeira vez que o Inter consegue atingir o seu objetivo em um campeonato nessa gestão. Campeonato Brasileiro do ano passado não conseguiu, Libertadores do ano passado não conseguiu, Copa do Brasil do ano passado não conseguiu, Gauchão desse ano não conseguiu, Copa do Brasil desse ano não conseguiu, Sul-Americana desse ano não conseguiu, agora no Brasileiro conseguiu com a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Então isso dá uma tranquilidade um pouco maior para o ambiente do Internacional, que também já dá uma projeção de continuidade, de uma base um pouco mais forte, visando a temporada de 2023. O presidente também falou sobre as renovações de Vitão e Wanderson, que são situações diferentes. A do Wanderson está encaminhada. Aliás, o Wanderson, na entrevista coletiva aqui na Zona Mista, após o jogo, disse que quer ficar e que só depende do presidente. A gente perguntou, o que falta para fechar? Ele disse: perguntem para o presidente. E o presidente relatou aquilo que a gente já sabe. Está tudo muito bem encaminhado, é só uma questão de prazos para que o Inter execute a compra do Wanderson por 4,5 milhões de euros em parcelas que serão bem espaçadas, inclusive. Ele falou também sobre a renovação do Vitão, que é em uma situação diferente. Mas aí o presidente tentou dar um pouco mais de calma, tá? Para essa situação. Olha, o Vitão é só para metade do ano que vem, a gente não vai perder o Vitão no fim desse ano, mas é uma negociação que precisa ser construída com o Shakhtar, porque não tem valores pré-determinados em contrato. O empresário do Vitão esteve em Porto Alegre, o que obviamente leva a um movimento de início de negociação com o Shakhtar Donetsk, mas o presidente não quis dar nenhuma pista de avanços em relação a isso por enquanto. Para fechar, o presidente Alessandro Barcelos elogiou Edenilson. A entrevista coletiva dele foi fechada com a pergunta sobre Edenilson, se ele fica ou se não fica na próxima temporada. E o presidente disse: olha, a princípio todos ficam. Todos os jogadores que têm contrato vão ficar até aparecer alguma proposta. Não apareceu nenhuma proposta pelo Edenilson ainda, mas o presidente seguiu aquele movimento de distensionar a situação do Edenilson, afirmando que ele jogou bem, que tem sido um jogador importante para o Mano nessa reta final de temporada e que é um jogador que o Inter conta para a próxima temporada, a não ser que aconteça alguma coisa no sentido de proposta. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. O Inter estava pagando pouco, tá? O Inter estava pagando 1,6 mais ou menos antes do jogo. Mas quem ficou ligado ali nas live bets, a odd do Inter subiu muito depois que o Ceará abriu o placar.
O Ceará fez o primeiro gol. Então, quem conseguiu jogar durante a partida se deu bem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!